O Claude comete um erro, você vai lá, corrige ele acerta. No outro dia você abre uma outra sessão e ele vai lá e repete o mesmo erro. Não é o modelo ser burro, é que a sua correção não tem onde morar. Existem 3 lugares para você guardar o que você ensina, e quase todo mundo usa só um. Em poucos minutos você vai saber o que vai em cada um e as 2 coisas que dá para você fazer assim que terminar esse vídeo. Então, bora pro vídeo. Então, bora lá. A ideia desse vídeo aqui é que eu mostre para vocês como fazer para que o Claude, no seu Claude Code, não fique repetindo os mesmos erros todas as vezes que você abre novas sessões. Aí isso é uma coisa comum de acontecer, mas é muito fácil de resolver. Então, basicamente, o ciclo que você vive hoje, provavelmente, é esse aqui. Você vai lá, faz a correção, ele acerta, e em algum momento você vai abrir uma nova sessão, né? Você fechou, você vai fazer alguma outra coisa depois, né? E nesse momento, ele vai lá e erra de novo. E fica nesse loop infinito e você fica perdendo tempo porque você tem que ficar sempre falando para ele corrigir o mesmo erro toda vez. Aí você faz isso 1 vez, 2, 3, 4 vezes. Primeiro que tu vai estar perdendo tempo, é cansativo, é chato, você acaba se estressando com ele e vai estar gastando tokens, né? Sempre que você tem que ficar fazendo essas correções, tá? Então o que tá faltando aqui é você ter um lugar para guardar esses erros. E é importante que você saiba que tem 3 lugares aqui para você guardar as informações, as memórias do Cloud. Então você tem o cloud.md, provavelmente você usa ele, é o mais conhecido, tá? E se você não usa, então quer dizer que você está na estaca 0 mesmo, mas não se preocupa não que eu vou te explicar sobre o que é o cloud.md. Mas a gente tem aqui o cloud.md, que é a parte de orientação, tá? Então é a parte que você vai orientar para ele. Tem a parte que você vai lembrar e tem a parte que você vai ensinar, tá? Orienta, lembra e ensina. Eu vou estar explicando para vocês cada lugar desse aqui. Pausa rápida. Se esse vídeo está te ajudando, então preste atenção. Tudo que eu mostro no meu canal sobre Cloud Code, eu ensino bem mastigado no meu treinamento Operação Cloud Code. São vários módulos, já são mais de 60 aulas, do zero até você botar uma automação rodando na nuvem 24 horas por dia. Além de Framework Path, Skills, MCPs, rotinas, até mesmo construção de site. O curso não é só teoria, ele é realmente mão na massa. Você vai começar do zero e já vai sair de lá com automações prontas. O link do curso está fixado aqui no primeiro comentário e também está na descrição. Enfim, bora de volta para o vídeo. Primeiro vamos começar pelo cloud.md. O cloud.md é um arquivo de texto, no formato Markdown. Para você que não sabe, né, que arquivo é esse. Quando você digita lá no bloco de notas e você salva aquele arquivo, você salva um arquivo no formato .txt, tá? Só que existe outro formato de texto também chamado Markdown, tá? E a extensão é .md. Tá? É um arquivo de texto, só que ele é organizado por grupos, agrupamentos, né? Por blocos de texto. Então, é a melhor forma aqui que tem para uma IA ela conseguir ler os seus arquivos, beleza? E existe um padrão dentro do Cloud que ele sempre vai ler esse arquivo antes de fazer qualquer coisa. Então, se você tem esse arquivo cloud.md no seu projeto, sempre quando você pedir para ele fazer alguma coisa, ele vai ler esse cloud.md. Ou seja, é a instrução dele, é o prompt dele. Só que o que acontece, muitas pessoas eu vejo que enche esse arquivo de informações. Centenas de linhas, tá? Tem gente que já coloca mais de 1000 linhas nesse arquivo. Só que não é certo. Porque como ele vai estar lendo sempre quando você vai pedir coisas novas para ele, então você vai acabar tendo um inchaço de contexto, vai sobrecarregando a memória dele, a chance dele alucinar é maior e a chance de ele também gastar muito tokens é maior também. Não é nem chance, né? É certeza que vai gastar mais tokens. Então, você tem que ter regras curtas dentro dele, tá? Tem que ser informações e vale para tudo que você vai pedir para o Cloud. Então, você vai colocar lá dentro regras gerais, tá? Que sempre ele deve seguir isso aqui. Que se ele ignorar a informação que está aqui dentro desse arquivo, vai quebrar e vai dar erro. Então, você tem que passar por essas coisas aqui para saber se realmente essa informação, ela precisa estar no cloud.md, se realmente é necessário estar aqui dentro, tá? Então, você não vai colocar tutoriais, você não vai colocar documentação dentro do cloud.md, ele tem que estar em um arquivo separado, tá? E o máximo que você pode estar fazendo é informando aqui para o cloud.md que se caso ele precise de tal documentação, consultar em tal caminho, pronto, poucas palavras, e aí você direciona para a documentação, tá? Coisas que vale só às vezes você também evita tá colocando aqui no cloud.md. Tá bom? Então, é importante que você vá lendo cada linha do seu Cloud e você veja, né, que se
Faça essa pergunta. Se ele ignorar isso aqui, isso que está aqui nessa linha, ele vai quebrar? Vai dar problema? Se não, então pode ser que não precise estar no cloud.md. Possa ser que seja alguma outra coisa que você pode estar fazendo, tá bom? E tem uma recomendação que eu sempre dou para meus alunos, que é você nunca passar de 100 linhas. Tá? Você vai colocar no máximo 100 linhas. Quanto menos, melhor, tá bom? Então, por exemplo, aqui tem um exemplo aqui, ó, de 300 linhas. Tá? Então, vamos supor que você fez ali 300 linhas nesse arquivo. Você vai estar realmente pagando por tokens para cada vez que você vai estar consumindo isso aqui. Sendo que você vai olhar e você pode estar reduzindo isso aqui para 40 linhas. Com base nessas regras aqui que eu te passei. Ou seja, você acabou de economizar 260 linhas. Coisas que só vai entrar quando você realmente vai precisar. Você pode transformar isso numa skill, entendeu? Para poder usar quando você precisar. O segundo local de memória para o seu Cloud Code é o mistakes. Isso aqui pouco se fala, pouca gente conhece isso aqui, essa metodologia de mistakes. Tá? Mistakes significa erros, tá? Então, é um arquivo em Markdown também, onde o Cloud vai usar como um caderno de erros. Ou seja, toda vez que ele cometer um erro, ele vai anotar. E às vezes nem precisa você saber, tá? Às vezes ele tá lá fazendo um processo, você pediu para ele criar ali um site ou alguma nova feature ali no sistema que tá criando. E durante o processo que ele tá fazendo lá, vai cometendo erros, vai acontecendo erros lá dentro. E sempre que acontecer esses erros, ele vai estar registrando nesse caderno de erros, tá? Ele vai colocar o que quebrou, o porquê, o custo disso, né? O que deu de trabalho e regra, né? O que evita que isso aconteça novamente. Ele vai anotar essas informações aqui dentro, tá? Tu pode estar colocando aqui também, por exemplo, dia e horário também, para você ter um controle do que está acontecendo. E ele vai sempre anotando nesse caderno de erros aqui, tá? E aqui você vai fazer uma linkagem com o cloud.md. Você pode estar colocando no cloud.md uma frase nele dizendo que sempre que ele cometer um erro, ele deve preencher o mistakes contendo essas informações aqui. Então é uma regra que você coloca no próprio cloud.md. E pronto, cara, você precisa só fazer isso. Então sempre quando o seu cloud errar alguma coisa, ele vai estar anotando nesse mistakes. E você consegue depois abrir esse arquivo e ver os erros acontecendo, certo? E aí meio que vai acabar virando uma escadinha. Primeira vez que aconteceu o erro, um acidente. Anota, sem problema. Cara, já tá na terceira vez que ele comete o mesmo erro, já é uma coincidência, né? Já ficou... É uma coincidência que ficou suspeita, né, no caso. Na quinta vez, já virou um padrão. Então, cara, errou mais de 5 vezes, já significa que você tem que adicionar uma regra no cloud.md. Então, vamos supor que ele fica executando algum comando lá no terminal, e sempre quando ele executa esse comando, dá errado, porque na verdade não é aquele comando, é outro. Um exemplo. Ele fez isso várias vezes. Aí você pode colocar no cloud.md. Nunca use tal comando. Use esse. Pronto, tu vai economizar vários erros que vão ficar acontecendo várias e várias vezes, que vai estar gastando muitos tokens para você. E você resolve isso só com uma linha no cloud.md, que você detectou que esse problema era algo que realmente está doendo nos seus tokens, porque você criou esse arquivo chamado mistakes.md, tá? Então você vai começar a perceber que as coisas vão se conectando e vão ficando mais interessantes. E o terceiro local para você armazenar são as skills. Eu acredito que a maioria das pessoas que já usam Cloud Code há um tempo já sabe o que são as skills, só que tem muitas pessoas que mesmo que sabem que são skills, mas não utilizam, tá? As skills, para quem não sabe, é um manual de instruções, né? É uma receita de bolo, digamos assim, de como fazer tal ação, para que você não precise ficar ensinando para o Cloud toda vez, tá? Enquanto o mistakes acaba sendo ali uma regra do que não fazer, as skills acabam sendo coisas de que ele deve fazer. E você só vai executar essas skills quando quer fazer tal ação. Por exemplo, vamos supor que você sempre chega para o Cloud e pede para que ele busque no Twitter as postagens mais recentes sobre nutrição. Você é um nutricionista, por exemplo, e faz conteúdo no Instagram. Então, tu quer buscar o que o pessoal está mais comentando sobre nutrição nos últimos 7 dias. E a partir disso, criar roteiros para você gravar Reels, por exemplo, ou TikTok. Então, é um processo. Faz uma pesquisa no Twitter, listar os melhores temas, criar 3 roteiros, por exemplo, e te mandar em um PDF. Isso pode ser uma skill. Você cria um skill disso aqui, então sempre quando você precisar fazer isso aqui, você só vai chamar esse skill e já faz todo o passo a passo ali, sem ter que ficar ensinando a ele o que deve ser feito. Tu dá ali um barra roteiro Reel, supor que esse seja o nome da sua skill, e pronto, ele vai fazer isso para você. Então tu não precisa colocar no cloud.md isso. Sempre quando eu quiser que você crie um roteiro, você deve ir lá no Twitter. Não, isso vai ser um skill, que você vai usar quando você realmente precisar fazer aquilo.
E aí você tem um sistema de memória montado. Simples, cara, não precisa. Aqui não tô falando de Obsidian, de Graphify, de coisas complexas. Não, são coisas simples que ajudam muito, só que as pessoas ignoram, tá? Então, cara, Cloud.md tá orientando ele o que deve ser feito. Mistakes, tu vai estar lembrando a ele o que ele comentou de erro, tá? Para não cometer novamente. Skills, ensina o que você repete. Então, cada coisa no seu lugar e isso aqui vai resolver muitos problemas e vai me dar muito dor de cabeça. E a tarefa que eu dou para vocês, além de estar se inscrevendo no canal e deixando seu like, e se aparecer hypar, clicar em hypar que vai me ajudar muito. Primeiro, você vai cortar seu Cloud.md pela metade. Tenta fazer isso. Você vai ver que você consegue fazer isso. Corte seu Cloud.md pela metade. E segunda coisa, crie o mistakes.md e mande ele registrar. E uma terceira coisa que eu complemento aqui. Aqui no comentário fixado vai ter um grupo de Cloud Code, grupo gratuito. O pessoal sempre troca ideias lá, o pessoal é bem comunicativo. Entra lá dentro, também vai te ajudar muito. Quando tiver algum problema, alguma dúvida, o pessoal vai estar sempre se ajudando lá dentro. Beleza? Então, é isso. Fico por aqui. Espero que tenham gostado. Te vejo nos próximos vídeos. Valeu!